Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Aniversário de Minas Gerais, 304 anos. Dia da Astronomia. Dia do Serviço de Saúde da Aeronáutica. Dia Nacional das Relações Públicas. Dia Nacional do Samba. Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 29 graus, Florianópolis, Santa Catarina. Valor do dólar comercial, em alta, R$6,00. Valor do euro, em alta, R$6,34. Índice Bovespa, em alta, 0,85%, 125.667 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,8%, valendo R$580.485,71. IPCA, em alta, 0,56%, outubro de 2024. Taxa Selic, em alta, 11,25%, 6 de novembro de 2024. Valor do ouro, R$513,26. Notícias nacionais. Itamaraty nega a deportação de 600 brasileiros do Reino Unido, retorno voluntário. Neste domingo, o jornal The Observer publicou uma reportagem informando que 629 brasileiros, incluindo 109 crianças, foram deportados em 3 voos entre agosto e setembro em uma operação de porte sem precedentes. Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal volta a analisar a PEC das praias, na quarta-feira. De acordo com o texto, a aprovação da PEC permite venda de áreas à beira-mar pertencentes à União. Para os críticos ao texto, é uma espécie de privatização do acesso à praia. Lava Jato, Marcelo Odebrecht, Vacari e Duque viram réus no caso Torre Pituba. A decisão foi publicada pela juíza Rejane Zenir Jungblut Sucsergir, da primeira zona eleitoral de Brasília, com base em uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal. Sociedade Brasileira de Geriatria chama atenção para aumento de casos de HIV em idosos. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico sobre HIV/AIDS do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2021, o número de idosos que testaram positivo para o vírus quadruplicou. Neste domingo foi lembrado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Black Friday movimentou cerca de R$7 bilhões, diz pesquisa. Estudo apontou um ticket médio de R$563,49, valor 0,6% menor em relação ao ano passado. Apesar disso, o faturamento total de quase R$7 bilhões representou um aumento de 9,2% em comparação a 2023. Rio receberá em dezembro 74 mil turistas que chegarão em 9 navios. No período de fim de ano, 22 mil turistas devem passar pelo Pier Mauá. Bibliotecas ibero-americanas querem ampliar a preservação dos acervos. Assunto é tema da 35ª Assembleia Geral da Associação de Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacional do Países Ibero-Americanos. De 3 a 6 de dezembro na sede da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio. Ciência e tecnologia. Pesquisadores de 7 países, liderados pelo Brasil, farão circunnavegação inédita na Antártica. Serão percorridos 14 mil quilômetros coletando amostras de gelo, água e ar. Número primo de 41 milhões de dígitos é descoberto por matemático. Ex-programador da NVIDIA usou placa de vídeo para descobrir maior número primo já conhecido. Morte em massa de elefantes na África foi causada por mudanças climáticas, diz estudo. Delta do Okavango, um dos ecossistemas mais importantes do mundo, registrou 350 elefantes mortos em 2020. Pesquisadores avaliaram imagens de satélites e investigaram hipóteses envolvendo algas venenosas para entender as causas. Céu de dezembro contará com 2 chuvas de meteoros. Principais fenômenos do mês fazem parte do segundo guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da UFRJ. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série A, 36ª rodada. Flamengo 3, Internacional 2. Grêmio 2, São Paulo 1. Atlético PR 1, Fluminense 1. Bragantino 1, Cruzeiro 1. Vitória 2, Fortaleza 0.
Seleção feminina bate a Austrália novamente em último compromisso do ano. Gabi Portillo e Lauren marcaram os gols que garantiram outro triunfo fora de casa por 2-1. Magnata grego confirma negociação para comprar grande clube brasileiro. Dono do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis teve nome ligado ao Vasco, que está à procura de investidor para a SAF. Em jogo equilibrado, Bauru bate Unifacisa e embala a terceira vitória consecutiva no NBB 24-25. Dragão derrotou o Jack por 70-61, partida válida pela 15ª rodada da competição. Seleção feminina de rugby inicia circuito mundial com 9º lugar, e Aras reagem na etapa de Dubai após derrotas para finalistas olímpicos. Fórmula 1. GP do Catar, Max Verstappen vence Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. Piloto holandês, que liderou de ponta a ponta, chegou à frente do monegasco Charles Leclerc e do australiano Oscar Piastri neste domingo. Notícias internacionais. Autoridades da União Europeia visitam a Ucrânia em demonstração de solidariedade. Visita acontece em um momento em que a Ucrânia luta para se defender da ofensiva russa e enfrenta a incerteza da política dos Estados Unidos em relação a Kiev quando Donald Trump assumir o cargo no mês que vem. Rússia diz ter capturado 2 assentamentos ucranianos na região de Donetsk. Forças russas realizam um avanço mais rápido em solo ucraniano desde 2022. Putin aprova orçamento de 2025 a 2027 da Rússia com foco militar. Gastos com o exército russo terão aumento de 25%. Grande parte das despesas são secretas. Protestos na Geórgia se intensificam apesar de críticas internacionais. Ex-República Soviética vive onda de manifestações depois que o primeiro-ministro decidiu congelar negociações com a União Europeia. Tempestade Bora deixa cenário de destruição na ilha de Rhodes, na Grécia. Veículos ficaram empilhados após enxurrada. Cerca de 80 pessoas tiveram que ser retiradas pelos bombeiros da zona de risco. Portugal intercepta barco brasileiro com 1,6 tonelada de cocaína no Atlântico. A embarcação, utilizada por uma organização criminosa, partiu da América do Sul e foi abordada em uma operação internacional de combate ao tráfico de drogas, divulgada neste domingo. Jatos russos e sírios bombardeiam o norte da Síria após ofensiva de rebeldes. Moradores disseram que um dos ataques atingiu uma área residencial no centro de Idlib, a maior cidade em um enclave de domínio dos rebeldes perto da fronteira com a Turquia. Presidente da Síria se encontra com o chanceler do Irã em meio a conflito no país. Rebeldes lançaram incursões contra diversas regiões e chegaram a controlar grande parte de Alepo. Netanyahu diz que Israel observa atentamente acontecimentos na Síria. Rebeldes lançaram ofensiva no território sírio e conquistaram cidades. Houthis dizem que atacaram alvo vital no centro de Israel com míssil hipersônico. Militares israelenses afirmaram que um projétil lançado do Iêmen foi interceptado antes de cruzar o território do país. Marinha de Mianmar atira em barcos de pesca e detém 31 pescadores, diz Tailândia. Uma pessoa que pulou na água se afogou, de acordo com o Ministério da Defesa tailandês. China condena a venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan e promete contramedidas. Venda estimada em 385 milhões de dólares foi anunciada horas antes do presidente de Taiwan partir para visita a territórios dos Estados Unidos. Na Austrália, mulher encontra cobra mortal em seus pés enquanto dirigia. Especialista afirma que foi um milagre como ele saiu da estrada e estacionou o carro com segurança. Bolivianos recebem em moeda local, com desvalorização de 40%, depósitos feitos em dólar. A crise cambial tornou-se um símbolo da fragilidade econômica da Bolívia. A escassez de divisas não é apenas um problema financeiro, mas também social, afetando desde grandes empresários até trabalhadores do dia a dia. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1409, é inaugurada a Universidade de Leipzig, na Alemanha. Em 1720, criação das capitanias de Minas Gerais e São Paulo, no Brasil. Em 1823, doutrina Monroe. Em um discurso sobre o Estado da União, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, proclama a neutralidade americana em futuros conflitos europeus e alerta as potências europeias para não interferirem na América. Em 1870, estreia no Brasil, em homenagem ao aniversário de Dom Pedro II, no Teatro Lírico Fluminense, a ópera de Carlos Gomes, O Guarani. Em 1894, Emile Rose, um médico, bacteriologista e imunologista francês, anuncia a descoberta da vacina contra a difteria. Em 1901, o norte-americano King Camp Gillette patenteia um aparelho de barbear de lâminas descartáveis. É o início da Gillette Safety Razor Company. Em 1902, publicado o livro Os Sertões, do escritor e jornalista brasileiro Euclides da Cunha, sobre a Guerra de Canudos. Em 1937, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, extingue, através do Decreto N. Graus 37, todos os partidos políticos. Em 1944, inaugurada no Rio de Janeiro, pelo jornalista Roberto Marinho, a Rádio Globo.
Em 1945, ocorrem as eleições gerais de 1945 no Brasil, consideradas por historiadores como a primeira eleição democrática brasileira. Em 1962, a União Soviética lança a primeira nave espacial com destino a Marte. Em 1969, o Boeing 747 realiza seu voo inaugural com 91 pessoas a bordo, a maioria jornalistas e fotógrafos. Em 1991, Canadá e Polônia tornam-se as primeiras nações a reconhecer a independência da Ucrânia em relação à União Soviética. Em 1993, entra em vigor o Tratado de Maastricht, que estabelece união monetária, econômica e política da Europa. Na Colômbia, um grupo de buscas policiais localiza e mata Pablo Escobar, líder máximo do cartel de Medellín. Em 1997, o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, desativado em 1993, virou um dos maiores centros de pesquisa ambiental da América Latina. Em 2001, último voo da companhia aérea TWA com o pouso de seu MD-80 em St. Louis, no estado americano do Missouri. Em 2007, governo federal anuncia o início das transmissões da televisão digital no Brasil. Extinção da emissora de televisão TV Brasil, que acabou cedendo espaço para a filial carioca da TV Brasil. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.